Vamos abrir então, amados irmãos, as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Estamos nessa série de mensagens com o título Siga Jesus em uma paixão pelas Escrituras Sagradas. Siga Jesus em uma paixão pelas Escrituras Sagradas. O objetivo é que você se apaixone ainda mais pelas Escrituras, que você ame mais a Palavra de Deus. Estamos vendo imagens que o Senhor Jesus nos traz sobre a sua Palavra. Nós vimos que a Palavra de Deus, ela é eterna. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. E nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, três evangelhos sinópticos, nós temos essa frase, essa expressão. Mas em João nós vamos ver que Jesus diz, no capítulo 8, que a palavra de Deus, ela não pode falhar, ela não pode mentir, ela não pode quebrar, ela é inerrante. E vimos na semana passada, quando Jesus está ali naquela tentação, 40 dias, 40 noites, sendo tentado de todas as formas pelo diabo. Então, o tentador se aproxima quando o Senhor está em extrema fome e diz para ele: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus, esse alimento diário, esse alimento indispensável, esse alimento tão generoso que Deus nos dá, que nós devemos não apenas nos alimentar uma vez por dia, mas podemos e devemos nos alimentar diariamente, mas várias vezes, como você come, né? 3 vezes ao dia, mais ou menos aí. Então, que você também possa desfrutar da palavra de Deus várias vezes no seu dia, para a glória de Deus. Mas hoje eu gostaria de mostrar para você como Jesus compara a sua palavra como um fundamento inabalável. Um fundamento inabalável. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. O texto sagrado diz assim, versículo 24: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. As palavras de Jesus, elas são um fundamento inabalável. O próprio Jesus é a rocha. Jesus vai citar esse texto, Paulo também em Romanos vai citar esse texto. A rocha que os edificadores desprezaram se tornou a pedra fundamental, isso é, o fundamento de toda edificação, a pedra de esquina. O próprio Jesus é a rocha. A igreja está edificada sobre a rocha. Aquela palavra, aquela definição, aquela afirmação do apóstolo Pedro, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então vai dizer para Pedro: sobre esta pedra, sobre esta afirmação, eu edificarei
Testamento, na pessoa de Jesus, está toda a igreja sustentada, e a morte não pode vencer a igreja. Mas no Antigo Testamento, o próprio Deus é a rocha. Eu acho belíssimo esse texto, quando Moisés já está ali com seus 120 anos, o povo de Israel, a segunda geração, pronta para entrar na terra prometida com Josué, e naqueles 5 discursos, já no último discurso, então Moisés vai dizer em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Então, meus irmãos, o próprio Deus é essa rocha, e toda a sua palavra, a Bíblia Sagrada, todos os ensinamentos do Antigo Testamento, toda a palavra de Deus do Novo Testamento, cada letra, cada palavra, cada frase, cada sentença, cada mandamento, cada versículo, todos os capítulos e cada livro, todos eles são um fundamento inabalável, no qual, irmão, eu e você podemos e devemos colocar as nossas vidas. Deus fez a sua palavra esse fundamento inabalável, porque Ele sabe que o mundo inteiro jaz no maligno. Cada cultura, em todo mundo, tem em si um lamaçal do pecado, e o único fundamento, a única rocha onde você pode e onde você deve colocar a sua vida é a palavra de Deus. Eu gostaria nesta noite, meu irmão, de te convidar a fazer da sua Bíblia, esse livro maravilhoso que você carrega, a rocha de Deus, para a sua segurança aqui, mas também para a sua segurança eterna. Amém? E nós vemos como na nossa cultura, toda a ideia de fundamento é o ultraliberalismo. A nossa cultura se opõe a justamente essa certeza das Escrituras, essa palavra de Jesus. É todo aquele que ouve as minhas palavras. Eu comparo como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. A cultura onde nós vivemos é justamente o oposto. Como Paulo vai dizer, a cultura é líquida. Então, os aspectos da cultura são mudanças constantes. Nada é fixo. A identidade, o gênero, os relacionamentos, a carreira, nada é fixo. Tudo tem mudanças constantes. E, obviamente, tudo que muda de forma constante traz consigo incertezas. Por isso que nós vivemos numa época das incertezas, da insegurança, e tudo que é inseguro e em que é incerto traz consigo ansiedade. Por isso que nós vivemos nessa era da ansiedade. As pessoas vivem em um grau e um nível de ansiedade cada vez maior, mas também é uma cultura que privilegia o individualismo. Eu estou preocupado comigo e como a minha decisão vai me agradar. Eu não estou preocupado com o meu cônjuge, com a minha família, e com isso, com a minha decisão, a minha escolha vai afetar as pessoas. Eu estou pensando em mim e apenas em mim mesmo. A outra característica é que o prazer, o entretenimento e a diversão tomam o lugar da verdade. Não há uma preocupação com a verdade, há uma preocupação com o prazer. Eu quero prazer, não a verdade. Se a verdade vier junto com o prazer, está show de bola. Mas se eu tenho que escolher entre a verdade e o prazer, eu vou escolher o prazer. Eu vou escolher o prazer. A nossa cultura nos impulsiona nessa direção. A cultura não impulsiona você na direção da verdade, da ética. Ela impulsiona você na direção dos prazeres. A liberdade sem limite. Óbvio, se alguém procura prazeres, e esse é o primeiro impulso da
Mas seu ponto é o seguinte: por isso que as pessoas se guiam pelas emoções, e quando dá errado ela culpa os outros. Já viu isso na sua família, não já? A pessoa vai lá, toma suas decisões, segue seu coração, se guia pelos seus sentimentos, pelos seus prazeres, e quando tudo dá errado, e óbvio que vai dar errado, ela culpa quem? Culpa o pai, culpa a mãe, culpa os irmãos, e sai culpando todo mundo, e culpa Deus, e culpa todas as pessoas, ok? Mas também há uma desregulamentação da cultura, daquilo que é a verdade, a flexibilização das regras, dos valores, por causa dos desejos pessoais. Eu posso mentir aqui porque eu vou obter um prazer aqui. Eu posso abrir mão de princípios e valores e verdades, porque o que mais é importante é que eu esteja bem naquela situação, ok? Então a cultura nos leva assim, e o consumo, que dá identidade e dá significado. O mercado sempre está criando novos desejos e novas necessidades. É sempre desejos e necessidades, desejos e necessidades, e relacionamentos superficiais, baseados em redes sociais. Então a gente conversa, joga um post, aquela coisa toda, não há algo pessoal, não há responsabilidade no relacionamento, e algo que não exige esforço pessoal, ok? No relacionamento é simplesmente a figura da aparência, né? Aqueles que constroem a sua vida, como a cultura está dizendo, vão fracassar. Meus irmãos, como esse texto diz, a chuva vai vir, os ventos vão bater, os rios vão transbordar, vão dar de ímpeto contra aquela casa, e será grande a sua ruína. Não tem jeito, irmãos, é o que nós estamos vendo, a ruína que vai tomando as pessoas, as famílias, os relacionamentos, os casamentos, porque estão fundamentando sua vida, não na Bíblia, na palavra de Deus, mas no impulso que a cultura está dando. E antes de Jesus falar desse texto que nós lemos, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compara com o homem que edificou sua casa sobre a rocha. Jesus, ele trata de dois pontos que antecedem aqui, dois alertas, dois enganos que Jesus nos adverte antes de você edificar a sua vida sobre a rocha. E o primeiro engano é o auto-engano. Jesus vai dizer: entrai pela porta estreita. Aí no nosso texto, 2 parágrafos antes: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos os que passam por ela. É o auto-engano. Quantas pessoas entram pela porta larga, vão pelo caminho espaçoso e querem que suas vidas não entrem em ruína, querem que tudo vá bem. Não, eu quero fazer o errado, mas eu quero colher o certo. Eu quero entrar pela porta larga e transitar pelo caminho espaçoso, mas eu quero que a minha vida esteja sólida, eu quero ser de fato e verdadeiramente feliz. Eu quero que o meu casamento, a educação dos meus filhos, o meu gasto, enfim, tudo na minha vida esteja sólido e sob a bênção de Deus. É um auto-engano. Quantas pessoas estão se enganando? E a gente vê que as pessoas querem muito post, né? Aquela frasezinha que diga lá a bênção de Deus. Eu sigo uma senhora, na realidade uma senhora, uma jovem mulher. Ela escreveu um livro chamado Blessed, que foi um grande impacto nos Estados Unidos, e ela joga alguns e-mails para mim, e o livro e a tese de doutorado dela virou esse livro Blessed. Ela diz: nós vivemos a cultura do abençoado. As pessoas querem viver uma vida destrambelhada, uma vida de cabeça para baixo, mas querem a bênção de Deus. É isso que a cultura está impulsionando. Nós queremos a bênção de Deus. Nós queremos a Bíblia no fato das suas promessas para nós,
mas nós não queremos viver sobre o fundamento da palavra de Deus. Estudei no doutorado com o Dr. Nelson. O Dr. Nelson já é um senhor de idade, para cá de 70 e poucos anos, e ele tem mais de 100 plataformas de petróleo que ele, como engenheiro civil, ele dá aula na USP, e no UFRJ, lá no Rio de Janeiro, e ele tem mais de 100 plataformas de petróleo. E você vê aquele monstro de edificação no meio do oceano. Tem, às vezes, quilômetros para baixo de água. São bilhões de litros d'água que rodeiam aquelas plataformas. E aquilo está ali inabalável. E é assim, cristão, que deve estar a minha vida e a sua vida. A nossa vida deve estar sem um mundo líquido, turbulento, correntes fortes passam de um lado para o outro, tempestades vão, e lá está você como aquela plataforma de petróleo em pé no meio do oceano, sólido, firme, bem fundamentado, porque não está flutuando na água, mas está fixado na rocha, ainda que a rocha esteja a quilômetros para baixo, lá está fixada cada uma daquelas plataformas. Por isso elas resistem, como um farol. Tem um farol na Europa chamado La Jumenta, e é justamente a palavra jumento mesmo. Ela é de uma fortaleza impressionante, ela está numa enseada, no oceano extremamente violento, ondas altíssimas, 10, 20 metros, golpeiam ela centenas de vezes por dia. Ela é encoberta pelas ondas do mar, mas ela está lá, tranquila, calma. A gente precisa de edificação é essa, que suporta uma violência contínua e uma força descomunal do oceano. Não move um tijolo, não desprende uma pedra daquela, ela está lá, e aquele farol extraordinário. Meus irmãos, assim deve ser a vida do cristão. Ele está fundamentado sobre a rocha. Os rios transportam a chuva, caem os ventos, dão com toda a força contra aquela casa que está inabalável. Assim deve ser a minha vida e a sua vida. Assim devemos ser nós, meus irmãos, firmados, alicerçados na palavra de Deus. Mas não há como estar assim se entramos pela porta larga e caminhamos pelo caminho espaçoso. É o mais fácil. A maioria vai por aí. Jesus vai dizer que pela porta estreita e pelo caminho mais estreito, a porta apertada, o caminho estreito, poucos o que se acertam com ele. Poucos, a maioria das pessoas vai justamente onde é mais fácil, mas nós vamos adentrar a porta estreita. O auto-engano impede você de fundamentar a sua vida sobre a rocha que é a palavra de Deus. E o segundo engano são os falsos profetas. Olha aí, no versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O primeiro engano é o auto-engano, mas o segundo engano é aquele que vem de fora até você. No primeiro você se engana, no outro você é enganado. Os profetas, eles eram homens enviados por Deus para fazer o povo de Israel voltar o seu coração a Deus e a sua palavra, a obediência à lei de Moisés. E aqui Jesus está mostrando no Antigo Testamento, a maioria dos profetas são falsos profetas em determinados momentos. E aqui o Senhor está mostrando como os falsos profetas, disfarçados de ovelhas, são lobos roubadores. E então o Senhor vai dizer que pelo fruto você conhece a árvore. Você conhece essas pessoas pelo caráter deles, pelo fruto deles.
se eles estão vivendo ou não a verdade de Deus, se a Bíblia é ou não o fundamento de suas vidas, se eles de fato estão fundamentados na palavra de Deus. É aqui, mas eles terminam o texto. Olha como Jesus termina o texto sagrado. Diz: porventura, Senhor. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca os conheci, apartai-vos de mim, os que vivem no pecado. Essa é a característica de alguém que é um falso profeta. Eles praticam iniquidade, eles vivem no pecado, mas há milagre. Existem milagres acontecendo. A expulsão de demônios aqui. Eles profetizam, mas eles estão vivendo uma vida de pecado. Então é pelo fruto, pelo caráter, pela vida de santidade que você conhece essas pessoas. E dentro do ensinamento de Jesus, que ele nos traz aqui no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, onde ele termina dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo com um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Existem 4 ênfases nos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. E meu irmão, que você possamos praticar esses 4 ênfases, esses 4 grandes temas do ensinamento de Jesus. Que isso seja uma prática para a sua vida, que você edifique a sua vida sobre a palavra de Deus. E cuidado com o auto-engano, cuidado com o engano dos falsos ensinos que estão por aí. Irmão, antes, esses irmãos aqui, que receberam as cartas do Novo Testamento, eles tinham 2, 3 evangelhos. Nós hoje temos 50 outros evangelhos. Nós temos muitos enganos na nossa cultura, muitos outros evangelhos sendo pregados, e mais do que nunca precisamos estar sólidos nas palavras de Jesus, fazendo da sua Bíblia o fundamento, vivendo por ela, decidindo por ela, tendo uma cosmovisão cristã por meio da palavra de Deus, vivendo segundo a palavra de Deus, não nos conformando com este século, mas, irmãos, sendo transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exige de mim e de você não nos conformarmos, olharmos essa cultura e dizermos: não iremos viver assim. Não são esses os valores, os princípios, não é essa a direção e o caminho que Deus tem para mim e para você. E eu quero dizer para você, amado irmão, você que entra pela porta estreita, você que trilha o caminho apertado, você nunca se arrependerá. Você está edificando a sua vida sobre a rocha. Continue. Às vezes o caminho é estreito, é aquele caminho, é aquela porta que entra um a um, e o caminho vai enfileteando, cada um atrás do outro. E às vezes as subidas, às vezes existem curvas à direita e à esquerda, o caminho tem pedras, tropeços, subidas, mas siga, cristão. Siga fundamentado na palavra de Deus. Não abra mão da sua Bíblia. Não negocie valores e princípios, mas agarre-se às Escrituras Sagradas. Persista, caminhe. Às vezes você vai fazer a vontade de Deus 1, 2, 10 vezes. 1 ano você vai estar ali, e 2 e 10 anos obedecendo a palavra de Deus. E nem sempre você vai ver o fruto que você gostaria de ver. Mas persista, você está em obediência a Deus. E aquele que obedece a Deus vai permanecer, não verá a ruína da sua vida, mas vai permanecer, vai estar inabalável para a glória de Deus. E a primeira ênfase que Jesus dá, a primeira e grande ênfase que Jesus dá em todo o seu ensinamento,
é o relacionamento com Deus. Meus irmãos, a maior tragédia da sua vida, a maior tragédia da minha vida, seria perder a glória de Deus sobre nós. Irmãos, um dos livros mais tristes do Antigo Testamento é Ezequiel. A glória de Deus, ela estava no templo, ela estava sobre o templo, lá e representava a presença de Deus, a glória de Deus, a habitação de Deus, a bênção de Deus sobre o seu povo. E o que é o povo de Deus sem Deus? Não é como qualquer outra nação, como qualquer outro povo. Meu irmão, por causa do pecado recorrente da nação de Israel, dezenas de anos, centenas de anos de desobediência, edificando suas vidas fora da palavra de Deus. E vem Jeremias, vem Isaías, vem Ezequiel, Daniel, trazendo profetas de Deus, trazendo a palavra de Deus, chamando o povo de Israel a voltar às Escrituras. E eles se negam e se rebelam contra o Senhor. E tudo que Deus os chama é voltar ao relacionamento com Ele. Mas o povo de Israel se rejeita completamente. E o livro de Ezequiel vai mostrar que a nuvem de Deus se levanta e vai embora. Irmãos, é a maior perda da vida, é o maior desastre da vida. É quando a presença de Deus, a glória de Deus vai embora de você. Meus irmãos, não é para lembrar de Sansão, que brincando com o pecado, o Espírito de Deus o deixou, e ele não se deu conta. Meu Deus, meus amados irmãos, que coisa terrível! Não há sofrimento maior do que esse, do que perder a presença de Deus por causa do pecado. Por isso que o Senhor Jesus, ele inicia o seu discurso falando do novo nascimento. Bem-aventurados os miseráveis de espírito, deles é o reino dos céus. Aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual, reconhecem a morte em que se encontram e vão para Deus, e vão para o Messias, vão para Cristo e choram os seus pecados e se submetem e se entregam ao Senhor da glória. Eles são felizes, eles são abençoados, porque deles é o reino dos céus. Há perdão, a restauração, a glória que retorna àquele que abandonou ao Senhor. Meu irmão, Spurgeon disse que preferiria morrer 1000 vezes do que perder a glória de Deus. E é verdade. Não tem nada pior, irmão, do que você se tornar um simples religioso. Nada é pior do que isso, do que viver uma vida, meu irmão, meramente religiosa. Estar sobre a rocha é nascer de novo. Não pode haver segurança maior do que essa. Não pode haver segurança maior do que essa. E quando Jesus vai falar desse relacionamento com Deus, ele nos volta para o Éden e fala da oração de uma maneira tão maravilhosa. Você vai orar, não seja como os hipócritas, eles simplesmente querem aparecer para as pessoas, mas você vai cultivar um relacionamento com Deus. Você vai fechar a porta do seu quarto e você vai orar em secreto ao teu Pai que te ouve em secreto. Você vai desenvolver um relacionamento com Deus através do sangue precioso de Cristo Jesus. Você vai cultivar um relacionamento com o Espírito Santo de Deus por meio da oração. Meus irmãos, a tragédia, perdemos a glória de Deus quando fazemos da oração um mecanismo para obter alguma coisa de Deus. Resume-se a oração simplesmente a pedidos. Eu quero, eu preciso, eu desejo, eu sonho, eu declaro, eu profetizo, eu quero. É simplesmente uma busca, não de Deus, mas de bênçãos de Deus. Qualquer um faz isso, irmão. Qualquer um faz isso. Mas edificar a sua casa sobre a rocha é edificar esse relacionamento com Deus. E não dá para pensar em outra pessoa a não ser Daniel. Aquele homem que 3 vezes por dia parava tudo para orar, para buscar o Senhor.
para estar junto a Deus, mas ele era o governador da capital do mundo. Daniel era mais ocupado que o rei. Daniel era o homem mais ocupado do mundo. Não venha me dizer, eu não tenho tempo. Diga para si mesmo: Senhor, eu não estou edificando a minha vida sobre a rocha. A oração é o fundamento, irmão, para a nossa vida. É onde cultivamos, como um jardim, regamos o relacionamento com Deus. Como o Senhor dá ênfase à oração, como o Senhor coloca ênfase nesse texto e ensina a oração do Pai Nosso e mostra esse relacionamento vivo ali no capítulo 6, como nós devemos ter essa comunhão com o Senhor da glória. Irmão, quem ora está firmado sobre a rocha. Se você não ora, se você não cultiva uma vida de oração, você não pode ser um cristão verdadeiro. Não é aquela oração que você solta de qualquer jeito, em qualquer momento, no final do dia, aquela coisa. Não. Vida na rocha é vida de oração, é fechar o quarto, é deixar tudo para trás e ter um relacionamento com Deus em oração. Isso é vida na rocha. É que na angústia, na dor, no sofrimento, você vai lá buscar o Senhor, mas quando está tudo em paz, e está tudo bem, tudo é próspero, você também vai buscar o Senhor. Porque aquele que tem sua vida alicerçada na rocha, não ora porque está em sofrimento. Porque até político pede oração quando está doente. Até os atores de televisão, os famosões aí, pedem oração quando tem algum problema. Qualquer um faz isso. Mas aquele que está fundamentado na rocha, ele tem uma vida de oração, independentemente das circunstâncias dos problemas. Sua vida está na rocha, meu irmão. Como anda a sua vida de oração? Isso é vida na rocha. A segunda ênfase de Jesus no seu ensino do Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, é uma vida transformada. E a primeira coisa que Jesus vai dizer de uma vida transformada é de um coração limpo. É alguém que não guarda ódio, mágoa, rancor, ressentimento em seu coração. Quando Jesus disse: ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, e o resumo aí é isso: é aquele que não guarda rancor, ressentimento, raiva, ódio no seu coração contra o seu próximo, nem chama ele de cabeça oca ou idiota. Meus irmãos, vida transformada, coração transformado, esse é o coração, essa é a vida plantada na rocha, firmada na rocha, alicerçada na rocha. Às vezes as pessoas fizeram o mal, mas você não se deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aqui é alguém que está fundamentado na rocha. Depois o Senhor vai dizer que a verdadeira santificação dessa vida transformada é de fato estar na rocha. É aquele que não olha com intenção impura no seu coração. É aquele que pode olhar para o sexo oposto sem impureza no seu coração. Esse que está firmado na rocha. É a pessoa que tem uma santidade, mas não como uma coisa exterior, mas é que tem o seu coração puro no relacionamento com o próximo, mas puro na intenção em relação ao seu próximo, puro nos seus sentimentos, puro nas suas motivações. Esse é o que está firmado na rocha. E ele segue falando do amor ao próximo, que reafirma a ideia, que não guarda ódio em relação ao seu próximo, que tem o seu coração livre da ira, livre do ódio. E então Jesus vai falar daquele que tem caráter, essa vida transformada. Ele não precisa jurar, o seu sim
é sim, e o seu não é não, e o que passar disso procede do maligno. Meus irmãos, vida transformada, pessoas que têm caráter, pessoas que têm uma palavra, pessoas que têm um procedimento que é coerente com aquilo que fala, que tem um caráter que respalda e que é respaldado pelo que diz, pelo que fala. Como nós precisamos disso, como precisamos desta vida transformada, meus irmãos, a vida piedosa que busca o Senhor, a vida piedosa que tem o seu caráter transformado, de uma vida transformada. Não é simplesmente uma farsa, não é simplesmente uma capa, é alguém que pode deixar que os outros se aproximem dele e vejam de perto sua vida, sua conduta, suas palavras, suas intenções, suas motivações. Há uma vida transformada, há uma vida de santidade, há uma vida de um caráter, de uma imitação de Cristo Jesus. Como nós precisamos estar assim? Quantos dos nossas lamentações, elas existem por uma vida, por uma ausência de santidade na nossa vida? Ausência de uma vida de palavra, ausência de uma vida, de um coração limpo, de pureza sexual, de pureza nos nossos relacionamentos, de não guardar mágoa, rancor, ódio, ressentimento. Irmãos, como a gente precisa disso, como a gente precisa de edificar a nossa vida sobre a rocha. Muitos dos problemas que temos está ligado justamente, está conectado a essa ideia de uma falta de transformação. Se você está firmado na rocha, você tem uma vida transformada. O livro de Romanos vai mostrar para a gente que você é salvo, capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você foi salvo, justificado, salvo, e então você tem paz com Deus, você tem comunhão com Deus. E no capítulo 6, o capítulo seguinte, é o capítulo que vai dizer: o pecado não tem controle, domínio, senhorio sobre vós, porque vocês têm o Espírito Santo. Salvação e santificação, irmãs gêmeas que jamais se separam. Se houve salvação, é imperativo que haja santificação. Se não há santificação, é porque não houve salvação. A evidência da salvação é a santificação, é a transformação de vida, é que o pecado não é mais senhor da sua vida. Como Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos: vocês não estão mais obrigados a pecar. O pecado já não é mais senhor, não somos devedores da carne, da natureza pecaminosa, como se obrigados a viver no pecado. Não somos mais, estamos livres, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Essa é a ideia bíblica. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Gálatas 5. Livres do pecado, livres para uma comunhão com Deus, livres para uma vida transformada, livres para ter a nossa vida alicerçada na rocha, que é a palavra de Deus. A terceira ênfase do ensinamento de Jesus é o amor aos inimigos. Porque até aquele que não é crente ama o próximo. Vamos lá para o nosso texto? Olha o capítulo 5, versículo 43. Versículo 5, 43. Amor aos inimigos. Está firmado na rocha. Mateus 5, 43. Está firmado na rocha amar os inimigos. Amar os inimigos. Quando você ama os inimigos, e às vezes os inimigos moram com a gente, eu não vou pedir para ninguém dizer um amém. Amém. Oh, Senhor. Amém. Quando você ama os
inimigos. Meus irmãos, há um poder tão extraordinário nisso. Há um poder de transformação, não apenas em você, mas no outro. Há uma conquista do coração do outro. Há uma mudança, não no seu coração, mas no do outro. Poxa, eu faço mal para essa pessoa vive me amando. Essa pessoa vive fazendo bem para mim. Essa pessoa sorri para mim com pimenta. E eu faço mal, eu tenho raiva dessa pessoa, mas ela sorri para mim. Como assim? Faz o bem para mim, me serve. Como assim? Meus irmãos, isso tem um poder extraordinário. Quem firma a sua vida assim, ganha pessoas, quebra resistências, faz amigos, vive em paz. Olha o nosso texto. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse odiarás o teu inimigo é um acréscimo de Jesus da cultura dos judeus naquele momento, porque odiarás o teu inimigo não está no Antigo Testamento. Jesus coloca como um estado de provocação, porque esse é o ditado dos judeus naquele momento. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol. O sol é de quem? O sol é de quem? De Deus. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva. A chuva é de quem? De Deus. Ele faz vir chuva sobre justos e injustos. Por quê? Se amardes os que vos amam, que recompensa tens? Nenhuma. Olha para mim. Se você ama só as pessoas que te usam, não tem recompensa nenhuma. Esquece. Galardão zero para você. Por quê? Olha aí. Não fazem os publicanos, os pecadores, aqueles que não buscam a Deus, que estão rebelados contra Deus, não fazem eles o mesmo? Ah, pastor, eu só amo quem me ama. Se não me ama, eu não amo não. Zero para você. Você não precisa ser crente para fazer isso. Até os ímpios fazem isso. Até os não crentes fazem. Até os ateus fazem isso. Isso não é botar a sua casa na rocha. Isso não é fundamentar a sua vida na rocha. Porque qualquer um faz isso. Fundamentar a sua vida na rocha, amar o inimigo. Glória a Deus. Tem um inimigo lá no seu trabalho? Ama essa criatura, louvado seja Deus. Tem alguém lá que seja antipático daquela pessoa? Ama essa criatura. Demonstre amor para essa criatura. Diga: Senhor, me enche de amor por essa pessoa. Ela é insuportável. Ela é uma pessoa horrível. Mas eu preciso amar essa pessoa, porque o Senhor a ama e tem misericórdia dela. Eu preciso ter a mesma coisa no meu coração. Eu preciso ser teu filho. E se o Senhor faz isso, eu também tenho que te imitar, meu Senhor. Enche meu coração de amor. Enche meu coração de amor por aquelas pessoas chatas, indesejáveis, inconvenientes, insuportáveis. Eu quero amar. Todo mundo odeia essas pessoas, quase. Mas se tem um crente ali, tem que amar essa pessoa. Porque Deus ama aquela pessoa. Não nos pecados dela, não no comportamento dela, mas a ama. E você, da mesma forma, não deve amar os pecados, não deve ser conveniente com os erros, mas deve amar essa pessoa. Deve amar essa pessoa. Versículo 47. E se saudardes somente os vossos inimigos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Não, só fala que você fala comigo. Se não der bom dia para mim, eu também não dou bom dia não. Dou bom dia não. Eu primeiro espero que o outro me dê bom dia. Se não me der um bom dia, eu passo direto. Não, filho, isso não é fundamental, que é só dar bom dia não.
Fundamentar a casa sobre a rocha é lembrar da cruz de Cristo, abrir aquele sorriso bonito, cheio da graça, da paz de Cristo, dizer bom dia, pronto, glória a Deus. Esse é a ideia de viver na sua casa sobre a rocha. Seja com o vizinho, com alguém do trabalho, dentro de casa, às vezes o irmão da igreja. Porque os difíceis não estão só fora, estão dentro também. Você conhece alguém difícil? Igual você? Difícil, né? Alguém difícil igual você é difícil. Nós somos difíceis. Todos nós somos um pouco difíceis. E nós precisamos, irmãos. Estava até falando isso na faculdade essa semana. O que Deus quer é que você ame o seu irmão. Deus não quer outro sentimento no seu coração em relação aos seus irmãos da igreja. Ele pode ser difícil, pode ser insuportável, mas a única coisa que Deus quer no seu coração em relação ao seu irmão é que você o ame. Que você o ame. Não há outro sentimento de Deus para você em relação ao seu irmão. Ame. Cristo, quando estava na cruz, isso impactou Pedro. Quando ele era ultrajado, ele não revidou com traje. Essa expressão de Pedro, parece que Pedro fica tão impactado com aquilo. As pessoas estão xingando Jesus, as pessoas estão cuspindo Jesus, as pessoas estão afrontando Jesus, e ele não revidou. Não pisa no meu calo, não. Se pisar, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada. Isso é um ímpio falando. Um crente não fala isso. Um crente não fala, porque o crente ama. Isso é edificar a sua casa sobre a rocha. Isso é edificar a sua vida sobre a rocha dele. As pessoas vão olhar e vão dizer: aqui está um filho de Deus, de verdade. Portanto, conclui Jesus no versículo 48: sede vós perfeitos em amor, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Eu dou a ênfase em amor, não está no texto, mas eu coloco em amor, porque o contexto é amar o próximo, amar o inimigo. Então Deus é perfeito em amar os seus inimigos, como Ele nos amou um dia quando nós éramos inimigos de Deus, e agora Ele nos chama a fazer a mesma coisa. Isso é o Evangelho. Isso é edificar sobre a rocha a sua vida. E por último, a ênfase no ensinamento de Jesus é vencer as tentações. Jesus vai no capítulo 6, meus irmãos, do versículo 19 ao 34, falar sobre dinheiro. É um grande tema desse capítulo, desse sermão. Ele vai falar sobre o dinheiro, do versículo 19, capítulo 6, do 19 até o 34. Ele vai falar do dinheiro. Ele vai falar que você não deve acumular tesouros sobre a terra, mas que você deve acumular tesouros nos céus. Ele vai falar que você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e as riquezas. E ele vai então dizer que você não pode andar ansioso pela vossa vida, com o que você deve comer e vestir. As tentações, a questão do dinheiro, o dinheiro é uma bênção, o dinheiro em si não é mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a questão do dinheiro é o que mexe muito, e muita gente naufraga por causa de dinheiro. Muita gente tem sua vida arruinada por causa de dinheiro. Amor ao dinheiro, paixão pelo dinheiro, má administração do dinheiro, ansiedade pelo dinheiro, o acúmulo de riquezas sobre a terra, servir ao dinheiro e não ao Senhor. Meus irmãos, fundamentar a nossa vida sobre a rocha é lidar com o dinheiro da maneira correta, é lidar com as tentações de querer, de poder, de desejos, de prazeres da forma correta. Os prazeres em si, na medida certa, na hora certa, não são pecado, a maioria deles. Pelo contrário, são bênçãos de Deus. Mas lidar com eles sem a graça de Deus, sem o poder do Espírito, sem estar fundamentado sua vida na rocha, que é a palavra de Deus, a Bíblia, sem os princípios das Escrituras Sagradas,
é um laço, uma armadilha que destrói muitos. Como Paulo vai dizer em 2 Timóteo, as pessoas que querem ficar ricas caem em grande cilada. Em grande cilada. E aí ficar rico é o desejo sempre de mais, de mais, de mais. Essa ambição, essa insatisfação, eu quero mais, eu quero mais. Oh, meus irmãos, nós precisamos aprender biblicamente a viver diante das tentações, diante dos prazeres, dos desejos do nosso coração, às vezes dos sonhos e anelos do nosso coração, fundamentados nos princípios da palavra de Deus, sem nos desviar deles, nem para a direita nem para a esquerda. Que você possa estar fundamentada na sua Bíblia, sua vida esteja fundamentada na Bíblia, na sua Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos e vamos orar.